Meus queridos amigos, meu nome é Marcelo Pichoro da Silveira, esse aqui é o canal Resenha Forense e sigo adiante com o meu curso aqui para vocês de Direito Falimentar. Nesse 11º encontro, que lá no caderno eu coloquei o feixe situacional jurídico do falido, eficácias da sentença falimentar sobre seus bens e sobre sua própria pessoa. Em suma, a gente vai estudar a situação jurídica do falido após a sentença que decreta a sua falência. Item 1 da aula de hoje: efeitos da sentença de decretação de falência sobre a pessoa do falido. Qual é a situação jurídica e, portanto, o feixe de eficácia jurídica sobre a pessoa do falido, sociedade empresária, herelia empresária ou empresário individual. Um efeito bastante drástico da sentença que decreta a falência de um empresário, pessoa natural ou jurídica, tanto faz, é a perda do direito de administração e de disposição de seu patrimônio. Não é? Já vimos anteriormente, mas não custa repetir. A sentença de decretação de falência do devedor deve determinar a proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do comitê de credores, se houver. Ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor, e isso se for autorizada a continuação provisória de que tratarei mais tarde, é o artigo 99, inciso 6º da Lei Falimentar, a Lei 11.101 de 2005. Daí falar o artigo 103 caput dessa lei justamente o seguinte: desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou dele dispor. Olha uma eficácia típica da sentença falimentar, da sentença que declara a falência. Comentando esse dispositivo aí, Vera Helena de Melo Franco foi bastante clara. Todos os bens penhoráveis do falido e dos sócios solidários da sociedade falida, na sua posse ou na posse de terceiros, quer presentes, quer futuros, adquiridos durante o decorrer do procedimento falimentar, serão arrecadados. Muito bem. O falido fica inabilitado para o exercício da empresa, isto é, da atividade empresarial, né? Falando aqui da teoria da empresa adotada pelo Código Civil de 2002. Essa inabilitação vai até o momento de ver uma outra sentença que extinga as suas obrigações, artigo 102 caput, sem prejuízo da reabilitação que a gente já viu. Aliás, além do afastamento do administrador da sociedade, escreve agora Rodolfo Salmazo, também há o afastamento dos sócios, desde que ilimitadamente responsáveis do poder de promover deliberações em relação à sociedade. O inabilitado fica impedido, portanto, de ser empresário individual, administrador ou responsável por sociedade empresária. São sanções drásticas, né? O artigo 104 da Lei de Falência arrola deveres impostos ao falido e também aos seus representantes, que, na verdade, coloquei no caderno assim, presentam-no, inspirado na teoria da apresentação do Pontes de Miranda. Tais deveres, lá do artigo 104, impostos ao falido, repito, acabam servindo para colher subsídios para responsabilização do falido, administradores e, no caso de sociedade, dos sócios. Acabei de ler aqui um trecho também de Rodolfo Salmazo. Vamos ver então os deveres do falido que estão aí no artigo 104 da Lei 11.101. Inciso 1º. O falido deve assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento com indicação do nome, nacionalidade, estado civil, endereço completo, domicílio, devendo ainda declarar, para constar nesse termo aí, letra A, as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores. Letra B, tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do registro ou do respectivo registro, bem como suas alterações. Letra C, o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios. Letra D, os mandatos que porventura tenham outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário. Letra E, seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento. Letra F, se faz parte de outras sociedades, exibindo o respectivo contrato. E letra G, suas contas bancárias, aplicações,
títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu. Inciso 2º. O falido deverá depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de comparecimento, que a gente acabou de ver, os seus livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador judicial, depois de encerrados por termos assinados pelo juiz. Sobre os livros obrigatórios, entende-se em sede doutrinária que eles são essenciais para acompanhar a evolução dos negócios do devedor e outros sim, verificar a ocorrência de crime falimentar decorrente de sua adulteração ou eventuais omissões. Lembramos, e aqui eu estou lendo um trecho doutrinário, já cito quem é. Lembramos que, em matéria de prova, estes livros provam a favor e contra o empresário seu titular. Destarte a sua arrecadação é impositiva para o bom andamento do procedimento. Eu acabei de ler aqui um trecho de Vera Helena de Melo Franco em Comentários à Lei de Falência. Inciso 3º. O falido fica proibido de se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz e sem deixar procurador bastante, sob as penas combinadas na lei. Inciso 4º. O falido deve comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador quando não for indispensável sua presença. Inciso 5. O falido deve entregar, sem demora, todos os bens, livros, papéis e documentos ao administrador judicial, indicando-lhe, para serem arrecadados, os bens que porventura tenha em poder de terceiros. Inciso 6º. O falido deve prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou MP sobre as circunstâncias e fatos que interessem a falência. Inciso 7º. O falido deve auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza. Inciso 8º. O falido deve examinar habilitações de crédito apresentadas. Inciso 9º. O falido deve assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros. Inciso 10º. O falido deve se manifestar sempre que for determinado pelo juiz. Inciso 11. O falido deve apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação dos seus credores. Inciso 12. O falido deve examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. A gente já falou dessas contas da administração judicial, da prestação de contas anteriormente. Se o falido afronta esses deveres que a gente acabou de estudar, ele responde por crime de desobediência, é o que informa o parágrafo único. E tem mais, o falido terá suspenso seu direito constitucional de sigilo à correspondência quanto aos assuntos pertinentes ao seu negócio, pois, a partir da decretação da quebra, são as agências postais, correios, cientificadas para que entreguem ao administrador judicial toda a correspondência endereçada ao falido, inclusive telegramas. O administrador judicial deve entregar ao falido, de imediato, a correspondência do conteúdo estranho ao seu giro comercial, artigo 22, inciso 3º, alínea D. Além destes, outro direito constitucional suspenso é o de livre exercício da profissão, posto que o falido não poderá estabelecer-se como empresário enquanto não for reabilitado, artigo 102, li aqui um trecho da obra do grande Fábio Ulloa Coelho. Item 2 do caderno na aula de hoje, efeitos da sentença, dessa vez da sentença de decretação de falência, claro, dessa vez não sobre a pessoa do falido, mas sobre os bens do falido. Qual é a situação jurídica e, portanto, o feixificacional jurídico sobre o patrimônio, os bens do falido. A sentença de decretação de falência traz o que o Francisco Cavalcante Pontes de Miranda chamou de penhoramento abstrato. Muito simples. Nós vimos já nos encontros anteriores desse grupo de estudo que a administração judicial deverá efetuar a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. É o artigo 108 da Lei de Falências. Segundo Fábio Ulloa Coelho, a arrecadação é o ato judicial de constrição dos bens do patrimônio do devedor específico do processo falimentar, sendo que não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis, nem aqueles gravados com cláusula de inalienabilidade.
E segue Fábio Lioa Coelho. Também não poderão ser arrecadados os bens de meação do cônjuge protegidos pela Lei 4.121 de 62, que é o Estatuto da Mulher Casada, nem as substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, as quais deverão ser retiradas do estabelecimento empresarial do falido e depositadas pelas autoridades sanitárias competentes. É o artigo 69, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, lá da Lei de Drogas, né? A Lei 11.343 de 2006. Feito isso, o administrador terá a guarda dos bens arrecadados, que poderão ficar com a pessoa que ele escolher sob sua responsabilidade. O falido ou eventual representante pode ser nomeado como depositário dos bens. Parágrafo 1º do artigo 108 da Lei de Falência, a Lei 11.101 de 2005. As despesas decorrentes, como o pagamento do prêmio do seguro, são de responsabilidade da massa falida, é o que escreve Fábio Lioa Coelho. Vale ler agora uma interessante colocação nesse ponto aí de Carlos Roberto Claro. Ele escreve o seguinte: remanesce a questão de saber qual será a relação entre este e aquele a quem entregou a coisa para depósito. Em caso de deterioração, furto ou perda, por exemplo, consoante regra legal, a responsabilidade perante a massa falida é do administrador, como já dito, né, no trecho que ele escreveu ali. O terceiro, ou o próprio falido, ou sócio da entidade falida, terá responsabilidade perante o administrador judicial, mas nunca frente à massa falida. Cabe a aquele, quando do ato de entrega do bem a terceiro ou falido, se cercar de mecanismos jurídicos quanto à responsabilização. Tudo isso está nos comentários de Carlos Alberto Claro ao artigo 108 da Lei de Falências, numa obra coletiva organizada pela OAB do Paraná. Finalmente, calha citar aqui o artigo 113 da Lei de Falências, e de acordo com esse dispositivo aí, os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos a considerável desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa, poderão ser vendidos separadamente após a arrecadação e a avaliação, mediante autorização judicial, ouvidos o Comitê de Credores e o falido no prazo de 48 horas. Esse aqui foi o 11º encontro. Volto no encontro seguinte, o encontro de número 12, para falar da possibilidade, ainda que remota, de manutenção provisória da empresa falida. Até mais, pessoal.